meus irmãos, que a benevolência do Ruais, Kadosh, nosso Abapai e ao dos exércitos repouse sobre nós. Meus irmãos, esse é o terceiro vídeo que eu faço, né? Tentando aí falar para os amados qual é a verdadeira cor de pele do nosso mestre, do nosso Mashiach. Já vimos muitos compromativos, mas hoje também vou trazer mais alguns. Eu percebi que até alguns irmãos falam em criar divisão, não tem nada a ver, meus amados. É só vocês colocarem o vosso coração bem no lugar, tirarem tudo que nós já aprendemos, tudo de errado que nós já aprendemos durante esse todo o tempo, principalmente os olhos de raça, de cor, tirar tudo para longe e nós entendermos aquilo que é a Escritura, aquilo que nós somos chamados a saber, aquilo que nós somos convidados a saber do nosso noivo antes de nós subirmos. Eu creio que se nós tivermos essa grande, que eu acho que é uma grande revelação, que nós tivemos é porque é importante nós conhecermos o nosso noivo, é importante conhecermos a pessoa com quem brevemente vamos nos casar, não é, meus irmãos? Então eu queria chamar vocês para prestar mais uma vez atenção àquilo tudo que eu vou aqui poder passar para vocês e pedindo ao nosso Pai ao dos exércitos para que entre no coração de cada um e abra sua mente para que você tenha um entendimento correto daquilo que nós vamos aqui poder partilhar. Então, irmãos, nós já sabemos que se essa situação de cor de pele não fosse importante, não teríamos as escrituras bíblicas, as escrituras sagradas, confirmando durante toda a história da humanidade, em cada passagem, tem alguma coisa que nos leva a ver de que essa história da humanidade realmente passa na África e passa no meio do povo negro. Então, muitos irmãos dizem que esse aspecto físico não tem importância nenhuma, ok? Mas tem importância logo no princípio, quando nós vamos no livro de Gênesis, no capítulo 2 e 7, a Escritura vai nos dizer: já modelou o ser humano do pó da terra, feita de argila. E nós vamos aí ver, meus irmãos, algumas imagens de argila marrom, argila vermelho e como é que ele é. Então, se o Criador teve o cuidado de colocar aqui que ele fez do pó da terra, feito de argila, em outras traduções vem feitas de barro, é porque tinha importância nós sabermos sobre isso. Vamos ver as imagens. E no livro também, quando nós vamos mais adiante, nós sabemos que uma coisa também importante que o Criador fez foi quando falou dos filhos de Noé. Quando ele falou dos filhos de Noé, ele sempre se referiu ao Cush, ao filho de Noé, Cush, como o pai quer dizer, ele falou que o Cush tinha os filhos Cushitas. E nós viemos já saber que a palavra Cush significa preto. Então, como é que um pai pode ter 3 filhos de raças diferentes ao mesmo tempo? Jafé, podemos teve Cush e teve Shem, né? E nós já sabemos que Shem era também preto, porque nós sabemos que o próprio Abraão, que era Shemita, ele foi chamado pai dos pretos e não foi chamado pai das nações. Ele foi chamado pai de muitos pretos. Ele era filho de Terá, também que era um homem negro, e que eles viviam vinham de Ur das Caldeias. Ur das Caldeias é uma zona muito quente lá do Iraque. Até chamava-se Ur significa fornalha de fogo, porque aquela zona chegava a mais de 25 graus Celsius de temperatura. E só uma pele com muita melanina poderia sobreviver naquelas zonas. Eu acho que os amados aí sabem muito bem que na pele branca, quando colocada ao sol muito tempo, ela queima, ela fica com algum problema. Então, mas já a pele negra não. Então, no Ur das Caldeus é realmente lá, naquela zona de Iraque,
onde na época, sabemos que toda a Mesopotâmia, a zona Mesopotâmia, antes da invasão europeia, aquela toda a zona só vivia povo de cor preto. Nós podemos pesquisar, hoje em dia até no Google as informações estão aí, é só nós pesquisarmos certo que a verdade aparece para nós. Então, meus irmãos, a seguir, nós já sabemos que Abraão teve Isaac, Jacob teve Yalda, e nós sabemos que o Machel é da raiz de Yalda. Yalda era também preto, né? Ele era da tribo de Shem, descendência de Shem, mas foi se casar com uma cuxita, porque o Criador permitia. Ele permitiu que os israelitas casassem com os etíopes, não é? Era um povo de mesma cor, e era um povo, naquela época, era um povo que entendia-se. O Criador, por alguma razão, ele favorecia também os cuxitas, o povo etíope. Meus irmãos, nós depois vamos ver aqui que depois, em Gênesis 50, 7 até 11, né? Quando os cananeus, vamos falar um pouco sobre Mancha, né? Sobre Moisés, quando Jacó faleceu, morreu, então José levou seu corpo, pediu ao faraó que levasse o seu corpo num cortejo para ir enterrar na terra de Canaã, num túmulo que tinha sido preparado. Então, o faraó aceitou. José levou não só muitas pessoas da família de Jacó, que eram hebreus, e levou também muitos outros do Egito. E naquele cortejo eles foram se lamentando, e quando chegaram na terra de Canaã, estavam lá alguns cananeus que, vendo aquela moldura, disseram: oxa, então deve ter falecido alguém muito importante lá dos egípcios, por causa do pranto e do luto que eles estão fazendo. Isso quer dizer que eles confundiram que aquele povo fosse egípcio. Nós sabemos naquela época, o povo egípcio era povo negro, mesmo até hoje no sul do Egito. No sul do Egito está predominantemente a raça negra. Então, eles confundiram. Por que confundiram? Porque era um povo de mesma cor. Isso nós podemos encontrar em Gênesis 50, a partir do versículo 7 até versículo 11. Então, meus irmãos, Moisés, ele quando era pequenininho, foi amamentado pela mãe até um certo período, mas depois ele foi levado para o palácio. E ele foi criado como um filho da filha de Faraó, da Renitimir, a filha de Faraó. Então, o que aconteceu? Ele cresceu normalmente ali. E ele mesmo nem sabia que pertencia aos hebreus. Por quê? Porque eles tinham a mesma tonalidade de pele. E ele não se sentia fora porque se fosse um branquinho a ser criado com uma família de negros, ele logo ia estranhar, ia saber que não são. Mas não, foi preciso ser revelada a história. Por quê? Porque eles tinham a mesma tonalidade de pele. Então, as escrituras são assim, elas sempre deixam alguma coisa para nós analisarmos com os olhos de águia. Devemos usar os nossos olhos de águia para ver aquilo que as escrituras nos revelam. Meus irmãos, Moisés foi se casar com Zípora. Zípora é uma mulher etíope. É uma mulher da descendência de Cã. Cã significa preto, nós já falamos disso. E casou-se com ela. Isso está em Êxodo 2, 34. E eles tiveram seus filhos. Então, a presença da raça negra nas escrituras sagradas, meus irmãos, nós não devemos considerar, nós devemos só considerar o contexto, porque nós não havemos de visualizar lá escrito pessoas pretas, pessoas negras, pessoas africanas, mas nós vamos ler ali cuxitas, cananeus, etíopes, egípcios, hebreus. É isso que nós vamos encontrar lá nas escrituras. E cabe a nós aprofundarmos o que significava isso de cuxita. O que era isso de cananeus? De onde é que eram esses povos? De onde vieram? Isso é que é nossa responsabilidade, tentar descobrir. Por quê, meus irmãos? Porque nós queremos conhecer o homem que se entregou no madeiro para livrar os nossos pecados. A Escritura nos manda para conhecer ele na sua plenitude. E uma das coisas importantes que nós descobrimos nos últimos tempos é que uma das razões que levou ele a ser rejeitado é exatamente a sua cor de pele. Então, meus amados irmãos, Davi, muitos amados aí dizem, porque Davi e Esaú eram ruivos.
Meus irmãos, eu queria dizer para vocês, até eu no princípio, lá, concordava com isso, mas quando fui ver nas Escrituras Sagradas, em 1 Samuel 17:42, diz assim: Golias parou e olhou bem para Davi, o oponente. Não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Era um jovem ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então, nós hoje, meus irmãos, nós temos africano loiro, temos africano com cabelo de loiro, temos africano nas Ilhas Salomão, africano de cabelo ruivo, cabelo loiro. Então, nós sabemos que essa toda diferenciação existe no povo africano. Há muita facilidade do povo africano ter essas todas ramificações do que qualquer outro tipo de povo. Então, meus irmãos, a Etiópia é mencionada mais de 40 vezes nas Escrituras. Egito é mencionado mais de 700 vezes nas Escrituras. Não vou falar de israelita, não vou falar da própria Mesopotâmia, não vou falar do Médio Oriente. O Médio Oriente que antes era África. Só que com as mudanças que andaram a fazer, acabaram separando e chamaram de Médio Oriente. Mas na verdade, meus irmãos, era África. Era África. Nós podemos pesquisar isso em qualquer lugar. Vamos encontrar que os mapas anteriores, África, é exatamente ali no Médio Oriente onde vem essa palavra. Ok, meus irmãos, nós devemos... A África também é um dos continentes mais mencionados nas Escrituras Sagradas do que qualquer outro. Se não me engano, se não for os romanos, por exemplo, na Europa, quando referem-se como romanos. Então, a África é geralmente o berço lá, onde toda a história da humanidade ocorre. E considerando que o Médio Oriente, antigamente, incluindo a Terra Santa, fazia parte da África, isso até 1859, quando foi construído o Canal de Suez. Então, nas Escrituras, meus irmãos, nós temos muitos homens negros e muitas mulheres negras como protagonistas das histórias. A própria Ruth também, Isso nós devemos olhar as Escrituras com os olhos menos mundanizados. Nós vamos entender com muita facilidade. Então, o povo de origem banto, aqui na África, quando nós estudamos história, por exemplo, no nosso caso aqui em Moçambique, nós aprendemos sobre o povo de origem banto. Eles dizem que houve muitas migrações das populações da zona norte da África para o sul. E essas migrações começaram a partir do ano 3000 antes do Salvador. Isso é história, a gente aprende na escola. Chamam-se migrações do povo de origem banto. Então, esse povo começou a ser migrado da zona norte para a zona sul por causa de quê? Da língua. E isso vai bater mesmo com a Torre de Babel, porque depois da Torre de Babel o povo foi se ajuntando em línguas e houve essas todas as migrações, e nós aprendemos que essas migrações até se constituir a África do Sul no ano 300 depois do Salvador. Essa pesquisa em qualquer lugar, basta colocar povos de origem banto, há de ler, há de ver que é verdade o que estou aqui a dizer, e nós já aprendemos isso na escola. Aqui no nosso país também tem uma província onde chamam povo de origem Yao. É assim mesmo, povo de origem Yao, é assim mesmo. E então, em nosso dialeto, muitas palavras coincidem com Yao, quando nós falamos as nossas línguas aqui africanas, tem muitas palavras que coincidem com exatamente o nome do Eterno. E, meus irmãos, nós sabemos que Ausha foi um homem humilde, um homem amoroso, um homem bastante observador, e ele veio neste mundo para que nos ensinasse a amar. E esse amor que ele veio nos ensinar ultrapassa qualquer conhecimento, excede qualquer conhecimento. Então, é esse amor que nós devemos segurar conosco. E Ausha, quando esteve aqui, ele colocava-se no lugar ele, na história, nas suas pronunciações, ele sempre colocou-se no lado dos desfavorecidos. Se nós vamos em Matitial 25, a partir de 41, ele vai dizer: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado pelo diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Meus irmãos, quando em qualquer lugar onde nós estivermos desse mundo, se falar de fome, todos vão dar exemplo da África. Fome está na África. Ele vai dizer: tive sede
Se em qualquer parte deste mundo, se você falar de água suja, vão dar exemplo de África. Se você de... ele é estrangeiro, ele foi estrangeiro. O povo que foi vendido de demasia e é estrangeiro na terra dos outros, maior número, eu acho que os amados sabem. Os amados sabem. E ele vai dizer... eu tive necessidade de roupas. Eu acho que os irmãos sabem também que a África é isso mesmo. E ele vai dizer assim, eu estive doente, eu estive enfermo. Em qualquer lugar, quando eu dizer onde é que estamos doentes, vão falar, é na África, onde estamos doentes. Ele esteve aprisionado, esteve preso. são coisas que o Mashiach diz aqui, e ele coloca isso diante dos nossos olhos, para que nós possamos lhe enxergar o prisioneiro, o faminto, o sedento, o estrangeiro. É esse o nosso Salvador que nós devemos enxergar. Então, meus irmãos, só para finalizar, vou passar mais alguns vídeos aqui do sistema, vem de Hollywood, mais uma vez tentando abrir-nos vista que o nosso mestre, aquele que nós amamos, devemos aceitar do jeito como ele é o nosso noivo. Então eu queria dizer para os irmãos, isso não é para criar divisão, isso é mais um conhecimento, é um dado adquirido para podermos juntar aquilo que nós sabemos e aguardarmos tranquilamente pela nossa redenção. Que Deus esteja com todos vocês. Shalom de Deus. Você quer conversar? Quero. Legal. Gosto quando a gente conversa. Podemos falar sobre o céu? O que você quer saber? Como é que é Jesus? Ele é meio difícil de descrever. Eu aposto que sim. Ele se parece com o quadro que você viu? Tá legal. Que tal... Ele se parece com esse? As roupas, não o rosto. Colton, você sabe quem eu sou? Não está com medo? Ninguém aqui quer me machucar. Isso mesmo, Colton. E ninguém aqui jamais o machucará. Tem algumas pessoas aqui que querem conhecer você.